O Espírito Santo me instruiu a iniciar uma série nesses próximos dias sobre o porquê o desinteresse por ir à igreja. Porque muitos hoje em dia estão recusando ir à casa do Senhor, buscar a palavra de Deus, se reunir como uma igreja espiritual para poder ter uma nova vida, uma nova oportunidade de conhecer a Deus. Por que as pessoas elas estão escolhendo ficar em casa aos domingos ao invés de ir à casa de Deus? Por que tudo isso tem acontecido nesses últimos dias com tanta frequência, aos montes? Por que o ser humano tem tido um tão desinteresse por ir à casa do Senhor? Então, esses próximos vídeos eu quero poder estar trazendo aqui, pela misericórdia do Senhor, pela instrução do Espírito Santo, o desinteresse das pessoas pela igreja. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero simplesmente trazer para vocês aqui o meu testemunho pessoal do quão a igreja ela me ajudou a mudar de vida. Então, o meu testemunho se inicia com o Espírito Santo me guiando até a igreja. Eu tinha uma comunhão com Deus antigamente, eu tinha uma intimidade com Deus. Eu falava com Ele, eu orava, eu fazia coisas que vinham à minha mente para eu fazer. E eu ia a outras igrejas, eu ia com a minha avó, de igreja em igreja, sempre buscando aquele lugar em que eu iria ter a certeza, não, esse é o meu lugar. Esse é o lugar que Deus preparou para mim. E com isso eu me batizei em uma igreja, eu depois saí dessa igreja, praticamente fui para outra, me casei em outra igreja. Antes disso tudo, a gente pulava de igreja em igreja, sempre buscando isso que eu falei, a gente encontrar como se fosse a nossa segunda casa, ao lugar em que a gente iria ter a certeza, não, é aqui. Então, o Espírito Santo, num belo dia, ele simplesmente inspirou a minha avó para me guiar a uma igreja que a gente ia antigamente, mas paramos de ir. E atraída por aquilo que ela havia falado, ou seja, na igreja estavam entregando Bíblias gratuitamente. E aquilo me chamou a atenção, porque eu queria uma Bíblia. Eu só tinha aquela pequenininha, que a letra é miudinha. Então ali, mesmo sem um entendimento, né, de uma vida verdadeira com Deus, eu buscava meditar na palavra, buscava, né, estar ali em comunhão com o Senhor. E aquela oportunidade de ter a palavra de Deus me chamou a atenção. Então, a partir dali, eu fui buscar aquela Bíblia, mesmo sem saber direito aonde era a igreja. Mas o Espírito Santo me guiou em toda a caminhada para chegar até lá. E quando eu cheguei até lá, é como se o Espírito Santo, ele, através da pregação do pastor, uma forma de trazer a fé na palavra de Deus de uma forma que eu não havia entendido antes em nenhuma outra igreja. Então ali eu me encontrei, ali o Espírito Santo abriu o meu entendimento de uma forma que começou a mudar tudo na minha vida, mudou a minha mente em primeiro lugar, porque uma mudança significativa ela começa primeiro aqui, ela tem que começar aqui para mudar o resto. Então o Espírito Santo ele agiu a partir daqui, e quando mudou aqui, mudou o coração, mudou o corpo, mudou tudo. Mas isso não teria sido possível se o Espírito Santo não tivesse me guiado até ali. Claro que existem muitos outros testemunhos de conversão. Existem muitos outros testemunhos de que muitas vezes até a pessoa não precisa estar numa igreja física para poder se converter, para poder mudar de vida. Existem sim os próprios testemunhos da igreja que falam isso, que homens que estavam numa prisão, eles simplesmente decidiram não
andar mais naquela vida de criminalidade, de drogas, de tudo. Mas é claro, houve a ação da igreja de uma forma indireta ali. Porque a igreja ela também promove trabalhos sociais, em que os grupos evangelísticos vão até as prisões, vão até os hospitais, por exemplo, para pregar o evangelho. Então a gente vê que, claro, o poder está na palavra pregada. O poder de Deus está no evangelho. É tanto que Paulo diz lá em Romanos 1,16: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, sabemos, entendemos que o poder não está na igreja física, mas sim no evangelho de Cristo, na palavra pregada. Contudo, a igreja, ela nos ajuda, sim, a mudar de vida. Nos ajuda a nos direcionar ao caminho certo, o caminho da salvação, porque senão não existiriam igrejas. As pessoas muitas vezes dizem, eu não preciso estar numa igreja para estar buscando a Deus, eu não preciso estar ali no prédio para estar em comunhão com Deus, eu posso fazer isso em casa mesmo, eu posso fazer minhas orações em casa, eu estou melhor em casa. Eu não preciso estar ao redor de pessoas que muitas vezes estão ali, mas elas não vivem aquilo dali. Quantas experiências eu já tive de pessoas que estavam ali na igreja, mas simplesmente não estavam nem aí. Quando saíam da igreja, começavam a fazer coisas que não deveriam, ou seja, estavam sendo hipócritas. Isso existe muito. Mas você vai ficar olhando para as outras pessoas em vez de olhar para o autor e consumador da sua fé? Que com certeza, se ele chegasse para você e você perguntasse, Senhor, o Senhor quer que aos domingos de manhã eu fique em casa te buscando ou vá à tua casa te buscar lá? Você acha que ele iria escolher o que para você? Com certeza é você estar lá junto com ele, na casa dele, ouvindo da palavra dele, louvando o nome dele ali, porque está escrito, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estará presente. Mateus 18:20. Então, a palavra de Deus, ela instrui a gente a estar em comunhão com o Senhor. Ela nos instrui a ter vida com Deus, tanto em casa, fora de um prédio, né? A igreja em si, fora dela e dentro dela. Então, o ser humano muitas vezes pega de coisas assim pequenas para tentar fazer a própria vontade. Se é um sacrifício para você ir à casa de Deus, faça esse sacrifício para Ele. Vai ser um sacrifício que você está fazendo para Ele. Você não vai estar fazendo por ninguém, não. Você vai estar fazendo para Deus. Então, Ele vai te recompensar. Você vai estar indo para louvar o nome dele, para engrandecer o nome dele, para glorificar ele, a palavra dele que vai ser pregada ali. Porque as bênçãos, elas passam pelo altar, passam pelo pastor que está ali pregando. Ele está ali sendo um canal de bênçãos para a nossa vida. Claro que não precisamos mais de um intermediário para nos chegar a Deus, mas ali Deus, ele usa o seu servo que está em constante comunhão com o Senhor para poder passar aquilo que ele deseja para a nossa vida, que muitas vezes a gente não está tendo ouvidos para ouvir. Quantas vezes eu me vi em dúvidas, em questionamentos que eu precisava sanar, e Deus usou o pastor para falar para mim, ali numa reunião normal. Quantas vezes eu me vi precisando de ficar bem, assim, e numa reunião o pastor falou algo que me trouxe paz, que me trouxe vida ali, porque não era o pastor falando, era o próprio Deus falando comigo. Era o próprio Deus me dando a direção naquilo que eu tinha que fazer, me instruindo a fazer propósitos que iriam me abençoar mais na frente, que iriam trazer testemunho para a minha vida.
E justamente ali a gente pode estar dando testemunho da nossa vida, das nossas conquistas pela fé. Ali a gente está aprendendo a viver pela fé. Então veja a igreja como uma escola. Veja a igreja como um lugar que você vai estar indo para aprender a disciplina do céu. Não olhe para os erros. Não olhemos, melhor dizendo, não olhemos para os erros da igreja, não olhemos para os erros das pessoas, porque em todo lugar vai ter pessoas falhas. A obra de Deus ela é feita por homens inspirados pelo Espírito Santo, mas no meio desses há lobos também. No meio das ovelhinhas há lobos também. Mas será assim porque a gente está no mundo. A gente está no mundo que jaz no maligno. Então, essa obra, ela só não é totalmente falha porque Deus está acima. Porque Ele é o Senhor da obra. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele está no controle de tudo. É tanto que quando tem uma pessoa mal intencionada na obra de Deus, o Espírito Santo se encarrega de tirar aquela pessoa. O próprio Espírito Santo não precisa de ninguém caboetar ninguém. O próprio Espírito Santo revela a verdade. A verdade ela aparece, porque o Espírito Santo é espírito de verdade. Ele é espírito de justiça. É o Espírito do Deus vivo que nos guia a toda a verdade. Então a gente não precisa se preocupar com o fulano que está fazendo aquilo dali, com o obreiro que está errando naquilo dali. A gente não precisa olhar. A gente só precisa olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Lá na igreja, a frase que fica bem exposta no altar é simplesmente: Jesus Cristo é o Senhor. E Ele é o Senhor de toda essa obra. Então olhe para Ele e decida hoje estar sempre na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor. Escolha, meu irmão, a estar protegido no aprisco do Senhor. Quando eu penso nisso, quando eu penso em é melhor a gente estar na igreja do que fora dela, eu logo penso, somos ovelhas do nosso pastor. Se realmente você tem um pastor que é Jesus Cristo, então você é a ovelha dele. E sendo a ovelha dele, você precisa estar no aprisco do Senhor, você precisa estar protegido, você precisa estar guardadinha com ele. Então ele vai estar guardando você num lugar protegido. É melhor você estar dentro da igreja do que fora dela. Porque o povo que está fora dela está simplesmente disperso, está longe da família espiritual. Está assim. Então vejamos tudo isso, toda uma vida com Deus como uma família espiritual. Somos uma família espiritual. Precisamos estar juntos, unidos como uma família, como irmãos de Cristo, como Ele sendo o nosso Senhor e nosso Salvador. Então, compreenda isso. Estejamos juntos como ovelhinhas do Senhor, guardadas no seu aprisco. Porque esse mundo está prestes a ser destruído, meus irmãos. Precisamos estar juntos, precisamos estar numa mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo entendimento. Um mesmo Pai de todos, que é o Senhor. Então, se para você é um sacrifício ir à casa do Senhor, faça sacrifício para Deus. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-o. Siga-o, porque Jesus ele também ia para os templos pregar, ensinar, instruir. É a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. Então, que sejamos a igreja de Cristo. Que sejamos a igreja que faz a diferença. Que sejamos aqueles que vão estar instruindo as outras pessoas a estar juntos em Cristo Jesus, como a igreja de Cristo. Não prefira estar longe, não prefira estar fora, prefira estar acolhido, porque ali Deus ele vai usar pessoas também para ajudar você nas suas questões espirituais. Ele vai usar um obreiro, ele vai usar até um membro, ele vai usar o pastor, ele vai usar quem for ali dele mesmo, porque a gente sabe que ali também tem gente que não é dele. Sabemos disso, mas a gente vai cuidar do nosso, da nossa salvação. Então faça isso,
Não seja como muitos que a gente vai na casa, a gente ora pela pessoa, a gente convida ela, a gente fala com ela, ouve ela nas dificuldades, nos problemas. Quando chega na hora, e aí, vamos para a igreja, a gente vai, pega a pessoa, quer levar a pessoa para a igreja, mas no fim das contas, ela simplesmente arruma qualquer outra desculpa para não estar lá no dia, no domingo pela manhã. A pessoa encontra alguma coisa para não fazer aquilo que agrada ao Senhor. Influência do mal? Com certeza tem. O diabo, ele quer a todo custo nos afastar da presença de Deus. Então ele vai soprar pensamentos, entendimentos falhos, tudo para impedir a pessoa de estar ali, buscando ao Senhor. Mas que sejamos sábios e recusemos as propostas do diabo para obedecer ao Senhor naquilo que é da vontade dele. Então, Deus abençoe a sua vida, que você tenha, que o Espírito Santo tenha aberto seu entendimento para tudo isso que foi falado aqui. E no próximo vídeo a gente continua com essa série sobre as pessoas que estão desinteressadas pela igreja do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.